Nós estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Filipenses e os irmãos sabem que o tema principal da carta de Paulo aos Filipenses é alegria e contentamento em meio às lutas da vida, né? Esse foi um tema que foi sugerido por algumas irmãs da SAF para a gente estar conciliando entre as aulas que o Robertinho está dando sobre presbiterianismo, o manual presbiteriano, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse tema, né? Sobre felicidade, alegria e contentamento em meio ao sofrimento, em meio às adversidades da vida, né? Como essa que nós estamos passando. Por quê? Como ter, né? Não é nem por quê, mas como ter alegria, contentamento em meio a adversidades. Como a gente ter alegria, contentamento em meio a esse problema da pandemia, de contágio, de tantas situações ruins que a gente ouve todo dia, né? E quando a gente olha para o contexto de Paulo na carta aos Filipenses, nós vemos que Paulo, mesmo preso em Roma, ele, ao escrever essa carta aos irmãos de Filipe, ele tinha alegria e contentamento, ele deixa claro. Por isso que essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é considerada a carta da alegria, a carta da alegria. Independente da situação de Paulo, independente do que Paulo estava passando, né, ele demonstrou toda a alegria e contentamento no Senhor, né? Então, vamos seguir, irmãos. Então, vamos lá. O tema, nós vamos continuar, é o mesmo tema da semana passada, que é a unidade cristã e sua importância vital. A unidade cristã e a sua importância vital. Irmãos, hoje à noite nós vamos ter ceia, né? Então vamos ter a Santa Ceia do Senhor. E quando Paulo, ele trata lá do discernir o corpo, aquele que come e bebe indignamente sem discernir o corpo, né? Ele toma juízo para si. Então nós vamos aprender, hoje a pregação vai ser sobre ceia, sobre comunhão, né? Eu vou estar trabalhando mais detalhadamente o texto de Paulo, né? E é exatamente aí, irmãos. Aquele que não trabalha a favor da unidade, aquele que não discerne o corpo, ele está trabalhando contra o corpo de Cristo. Ele está trabalhando contra a unidade. Então, ele está tomando ceia sem discernir, né? Então, ele está tomando e bebendo juízo para si. Porque esse é o propósito da ceia. Eu vou falar, hoje à noite vai ser uma bênção. Nós vamos entender melhor sobre a ceia, como nós devemos nos portar na ceia, né? Até mesmo, né, muita gente acha que deve tomar ceia de olho fechado, né, e ficar ali com o coração contrito, triste, né, na ceia. Não, a ceia é para ser tomada de olhos abertos, olhando para o irmão do lado, sentindo o prazer de estar na comunhão dos santos, juntamente com os nossos irmãos, e com alegria no coração, porque a ceia é um memorial daquilo que foi conquistado por Cristo, né? Eu não vou pregar sobre isso agora, mas eu estou falando sobre unidade, porque é o tema que nós estamos tratando na Escola Bíblica Dominical, e é um tema que trazia alegria ao coração de Paulo, a unidade cristã. O quanto nós devemos lutar pela unidade. Porque a própria palavra, Jesus disse que toda casa dividida não subsiste, né? Olha, a sua casa, a sua família, quando ela está dividida, ela não subsiste, ela não consegue ir para frente, né? Nós perdemos o prazer, né? Quando há uma contenda no lar, né? Uma divergência entre marido e mulher, entre os cônjuges, né? Entre pais e filhos, quanto o ambiente familiar fica difícil, né? Enquanto a gente quer fugir daquele ambiente, procurando fugas, né, no trabalho, para a gente demorar a chegar em casa ou em outros lugares, né, como a gente percebe, porque o lar já não é um lugar
né, onde a paz impera, a alegria impera, há um prazer de estar junto, né? Então, houve uma ruptura na unidade. Mas vamos lá entender, vamos estar seguindo o que Paulo está nos ensinando, né? Vamos lá. Então, plano de aula, nós já falamos na aula passada sobre a introdução, né? Então, nós falamos dos alicerces da unidade e hoje nós vamos falar os perigos contra a unidade, né? Então, hoje, se você perdeu a aula passada, está, né, lá no canal da igreja ou no meu canal pessoal. No meu canal está, no canal Pastor Orlíquio Alessandro Camilo, a aula está já editada direitinha, está numa playlist da primeira até a última. Então a última aula está lá, então você pode assistir, tá bom? Mas hoje nós vamos falar dos perigos contra a unidade. Depois nós vamos falar do imperativo, a virtude que promove a unidade. E concluir. O material que nós usamos para essa aula, então, é o material que usamos, né? Efésios, material do William Hendricks, do Hernandes Dias Lopes, né? Do Ralph, do João Calvino e do F.F. Bruce. São materiais de apoio. Então, vamos ler o texto bíblico, irmãos. Eu vou lançar aí na tela de vocês. Eu vou ler, eu estou com a Bíblia aqui, irmãos. Eu dou estudo olhando para ela, muitas vezes eu estou olhando para baixo, é porque eu estou olhando para a Bíblia, tá, irmãos? Mas eu vou ler pela tela do lado aqui, onde também está para vocês aí, tá? Então vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí, então nós vamos pular a introdução, irmãos. Nós já falamos sobre a fonte desta unidade, que não está em nós, essa fonte está em Deus. Então, devemos buscar em Deus, né, como fonte dessa unidade. O exercício dessa unidade, que é o amor, a fé, nós falamos na aula anterior. Falamos sobre os fundamentos, né? Paulo traz uma exortação aos filipenses em lutar pela unidade, em deixar todo partidarismo, né, tudo aquilo que provoca a falta de unidade. Paulo consola a igreja, né, traz um consolo à igreja, e Paulo também fortalece os laços de comunhão com aquela igreja, mostra a misericórdia. Mas hoje nós vamos trabalhar, irmãos, os perigos contra esta unidade. Quais são os perigos, né? Então, vamos lá. Sei que os irmãos, qualquer dúvida, os irmãos podem escrever no chat aí. Se quiser dar sugestões, pode dar sugestões também, tá bom? Vamos lá trabalhar os perigos contra esta unidade, irmãos. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, irmãos, perigo que a gente percebe e que Paulo deixa bem claro é o perigo do partidarismo, né? O apóstolo Paulo, ele já havia mencionado o exemplo negativo de alguns crentes de Roma que estavam trabalhando com motivação errada, irmãos. Lá em Filipenses
1, verso 15 e 17, vamos abrir as suas Bíblias, né? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí. É tão bom folhear a Bíblia, é tão bom abrir a Bíblia, e nós estamos numa sala de escola dominical. Então, Filipenses 1, versos 15 e 17. Filipenses 1, versos 15 e 17. Tá bom? Então vamos ler. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, irmãos, Paulo já havia dado o exemplo aqui para nós, trabalhando com a motivação, irmãos, trabalhando como deveria ser a motivação desses crentes, né? Então, esse comportamento de falta de unidade, de partidarismo, fere a comunhão entre os irmãos. Fere a comunhão entre os irmãos da igreja, fere essa comunhão entre os irmãos. E perturba, de fato, a unidade da igreja. Agora, Paulo fala sobre dois perigos que conspiram contra essa unidade, né? E a gente, claro, e já tocamos nesse assunto, que o primeiro deles é o partidarismo. A igreja de Filipos tinha muitas virtudes, irmãos, a ponto de Paulo considerá-la sua alegria e sua coroa. Né? Então, olha lá em Filipenses 4:1. Olha o que Paulo fala da igreja de Filipos. Filipenses 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa... Irmãos, eu estou lendo errado, desculpa, estou lendo Efésios e Filipenses. Li errado também da outra vez, irmãos, tá? Filipenses 15, 17, eu li Efésios, desculpa. Estou preso aqui errado na 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Minha alegria e coroa, né? Paulo, ele considerava esta igreja como sua alegria e coroa. Mas essa igreja, irmãos, estava ameaçada por alguns sérios perigos na área da unidade. Havia tensões dentro da igreja, irmãos, havia discórdias, opiniões divergentes que provocavam separação, provocava partidarismo. A comunhão da igreja estava sendo atacada, né? Então, irmãos, havia de fato partidarismo, e é bem claro, né? E Paulo deixa isso bem claro aqui, que todo o partidarismo é resultado de egoísmo. É resultado de egoísmo. Depois de Paulo mencionar a atitude mesquinha de alguns crentes de Roma, que, movidos por inveja, pregavam a Cristo para despertar neles ciúmes, pensando que o seu trabalho apostólico era uma espécie de campeonato em busca de prestígio. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo volta as suas forças para apontar e mostrar o que estava afetando a unidade na igreja de Filipe. O que estava afetando a unidade. E a primeira coisa que Paulo mostra que pode afetar esta unidade, olha, eu coloquei aí o exemplo, né? Quando houve uma discussão na igreja, e uns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros falavam, eu sou de Cristo. E alguns comentaristas, estudiosos, teólogos dizem que o pior grupo é aqueles que falavam que era de Cristo, né? Por achar que era melhor do que os outros, né?
Não era que era falado com sinceridade, não. Se você é de Paulo, você é de Pedro, você é de Apolo, eu sou de Cristo, né? Então, devemos muito tomar cuidado com isso. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava numa empresa de telefonia, tinha um grupo de vendedores que a gente orava todo dia de manhã e depois a gente saía para fazer serviços, né, atendimento, e eu lembro que a gente conversava e eu falava sobre a forma de interpretação das Escrituras, e tinha um deles que falava, não, eu leio a Bíblia, e é a Bíblia pura, que não sei o quê, né? E eu tentava falar que tudo aquilo que ele ouviu e ouvia atrapalhava a forma dele olhar para as Escrituras, né? E ele falava, não, a minha forma é a forma mais pura possível, porque eu vou pela Bíblia, eu não vou por nenhum livro, né? E aí a gente sabe, irmãos, o quanto nós precisamos, de fato, buscar a humildade, né? O que falta muitas vezes em grupos de comunhão, em grupos, é a humildade. É a humildade, né? Nada debilita mais a unidade do que crentes estarem engajados no serviço a Deus sem humildade, né? Então, a humildade é muito importante. A obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa, irmãos, para um lado. Não tem como a obra de Deus avançar se um pensa de uma forma e força para que parte pense igual a ele, outro pensa de outra forma e força para que parte pense igual a ele, né? Então, as coisas não caminham, as coisas não avançam, porque há de fato uma divisão, há de fato pessoas puxando para lados opostos, e não tem como. Em vez de prosseguir em direção a um caminho, todos prosseguirem em direção a um caminho só, estão tendo um cabo de guerra. E aí a gente sabe que não sai, porque um puxa uma ponta para um lado, outro puxa outra ponta para o outro e não vai. Há de fato uma ação desordenada. Então, Paulo olha para a igreja de Filipe e trabalha contra isso, porque eles estavam todos lutando pelo Evangelho, mas não juntos. Não, olha que interessante isso, né? A gente tem o mesmo objetivo. Nós temos que lutar pelo Evangelho, nós temos que lutar, todos amamos a Cristo, lutamos pelo Evangelho, amamos a igreja, lutamos, né, para viver como igreja, mas será que estamos juntos? Será que nós temos o mesmo pensamento? Será que nós descansamos o nosso coração em Deus, em saber que Deus conduz a obra dele, né? Porque se nós não tivermos a unidade de pensamento, unidade de ação, irmãos, ao invés de abençoar e de fazer com que a obra progrida, nós estamos atrapalhando, porque nós estamos divergindo, né, os pensamentos, a forma de condução e a forma de que Deus está conduzindo todas as coisas na igreja, né? Então, esse é um dos perigos de trabalhar sem unidade. Mas também Paulo mostra que há um perigo dessa questão de partidarismo, quando se busca os interesses próprios, né? A gente mostra isso como egoísmo, né? Então, Paulo, ao enviar Timóteo à igreja de Filipos, irmãos, e dar bom testemunho acerca dele, denuncia ao mesmo tempo alguns líderes que buscavam seus próprios interesses. Esses líderes, irmãos, eram amantes dos holofotes. Eles não buscavam a glória de Deus, nem a edificação da igreja, mas a construção de monumentos em seus próprios nomes. Então, encontravam-se líderes na igreja que não queria evidenciar o nome de Cristo, que não queria que o nome de Cristo fosse evidenciado, mas buscavam que os seus nomes se tornassem célebres, buscavam que a evidência e o holofote estivesse sobre eles. O quanto, irmãos,
os líderes devem tomar cuidado com essa vaidade, a vaidade do ego, a vaidade de querer se evidenciar, através de uma boa oratória, evidenciar através de termos polidos, de palavras polidas, da teologia, onde a busca principal, talvez não evidenciada, mas lá no coração, no íntimo, a busca é por reconhecimento, a busca é por elogio. Então, quantos líderes vaidosos estão trabalhando, produzindo materiais, produzindo livros, produzindo artigos, em jornais, produzindo áudios, mídias, em busca de aplausos, em busca de reconhecimento próprio, em busca de que os outros, o reconheçam. Isso é que Paulo está falando aqui, de líderes que buscam os seus próprios interesses. Então, devemos, irmãos, tomar muito cuidado com o nosso ego. Nós devemos tomar muito cuidado com o nosso ego. O quanto ouvimos em nosso dia a dia coisas que massageiam o nosso ego. Irmãos, o quanto somos usados para massagear o ego do outro, para aumentar a vaidade do outro. Então, precisamos, irmãos, não deixar de elogiar com sinceridade, precisamos elogiar com sinceridade. O marido, precisa elogiar a sua esposa com sinceridade. A esposa precisa elogiar as qualidades do seu marido. Os patrões precisam elogiar as qualidades dos seus colaboradores. Os líderes precisam elogiar as qualidades dos seus liderados, e assim vai sucessivamente, mas com sinceridade e com muita prudência para a glória de Deus. Então, irmãos, aí vemos também, neste caso da igreja de Filipe, também os perigos de falsos mestres infiltrados na igreja. Há ali falsos mestres infiltrados, pessoas que se infiltram na igreja, na comunhão, apenas para levar discórdia, distorção, ensinar, para fazer com que aquela igreja, ou que aquela obra não vá adiante, que aquela obra não possa, de fato, ser concretizada. Então, os falsos mestres, os maus obreiros e a heresia são sempre uma ameaça à igreja, irmãos. Irmãos, nós devemos ficar bastante atentos quanto tudo aquilo que nos é oferecido para ouvir. Nem tudo que parece ser bíblico é bíblico. Nem tudo que parece ser teologicamente bonitinho é bonito, é certo. Nem tudo que se chega ao seu ouvido e fala, nossa, eu não sabia que era assim, está muito bem explicado, pode ser de fato bíblico. Nós devemos de fato atentar, irmãos, pegar e toda vez que ouvir uma pregação, um sermão, um estudo bíblico, mensagens, e ver se realmente aquela mensagem, seja ela escrita ou em áudio, é realmente bíblico, porque muitas vezes tem aquilo que está no coração da pessoa, aquilo que ela acha que é fruto de uma teologia própria da pessoa, e não de uma teologia pura, bíblica, que é bem trabalhada. Então, assim, nem tudo que é novo, nem tudo que é algo que te chama a atenção para que, eu nunca ouvi desse jeito, eu nunca ouvi dessa forma, é bíblico. Devemos tomar cuidado com isso. Devemos ser, de fato, como os crentes de Bereia, que pega a Bíblia, que olha, que busca para ver se aquilo ali é daquele jeito mesmo. Porque, irmãos, há de fato linhas interpretativas das Escrituras Sagradas. Há uma linha crítica, histórica,
há uma linha gramático-histórica, né, que é a linha dos reformadores, a nossa linha. Há uma linha indutiva, há uma linha dedutiva, né? Há várias linhas de interpretação das Escrituras e nós devemos tomar muito cuidado, né? Nós aprendemos no seminário que a linha mais segura de interpretação das Escrituras é a gramática histórica. Você vai usar toda a gramática, né? Se, no caso do Antigo Testamento, o hebraico, no caso do Novo Testamento, o grego. Nós vamos olhar os contextos históricos, o contexto político, o contexto social. Nós vamos fazer, né, um bom trabalho para que aquela interpretação seja realmente fiel ao seu autor original e aquilo que Deus, de fato, quis passar para mim e para você. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Às vezes, nesse caso de Filipos, irmãos, esses falsos mestres eram pessoas realmente que entravam na igreja, infiltravam na igreja, né, com intenção errada, né, com intenção de ensinar coisas erradas, de combater aquilo que o cristianismo, aquilo que Jesus estava pregando através dos seus apóstolos. Mas o que muitas vezes acontece hoje na nossa contemporaneidade, na nossa atualidade, não é esse tipo de pessoa, né? Peraí, eu vou entrar naquela igreja lá e eu vou ser um líder para ensinar as coisas erradas. Né? A gente não vê isso hoje. Eu acredito que não. Eu não acredito que vai passar uma pessoa e falar, eu quero entrar nessa igreja, eu vou me tornar líder, eu quero ensinar tudo errado. Né? Eu não acredito nisso, né? Hoje, como tinha no primeiro século. Mas eu acredito em pessoas com boas intenções e que envereda pelos caminhos errados. Achando que está sendo certo. Né? Começa a ler livros de teologia liberal, de teologia estranha, e começa a aplicar isso em seus estudos, em seus sermões, em seus momentos devocionais. Isso é muito perigoso, irmãos. Aqui Paulo chama esses líderes de lobos, né, que sempre buscam uma brecha para entrar no rebanho. E esses eram maldosos. Eu não acredito hoje que existe esse tipo de pessoa, né? A não ser a artimanha do diabo na mente da liderança. Né? O diabo é o lobo, né, que está ali procurando uma brecha para entrar na mente dos líderes, para ensinar coisas não bíblicas, ou para colocar no seu coração dúvidas, né? Para que você venha duvidar das coisas da Bíblia. Peraí, mas eu aprendi assim, agora está falando assim. E aí, o que é isso? Misericórdia. O que está certo? Aquilo que eu aprendi ou é isso que está ensinando agora? Então, é esse o grande problema, irmãos, que o diabo entra no meio da dúvida, né? Vamos lá para você ver Atos 20, 29. Abre sua Bíblia em Atos 20, 29. Atos 20, 29. Atos 20, 29. Tá assim. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Né? De quem que Paulo está falando? Paulo está falando aqui de pessoas, de judeus que vão entrar na igreja disfarçado para pregar o judaísmo, de filósofo para pregar a sua filosofia, seus deuses. Eles vão entrar para ensinar os seus ensinamentos. Agora, na nossa contemporaneidade, como eu falei um pouco tempo atrás, hoje quem entra na mente é o diabo, com tantas coisas aí, para provocar dúvida no seu coração. Para você falar assim, uai, mas é aquilo que eu aprendi que é o certo, agora está errado? Aquilo que eu ouvi como certo, agora está errado? Será que eu aprendi errado a vida toda e agora que eu estou aprendendo certo? Devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Né? Então, tudo aquilo que outros líderes, pastores te ensinaram e combinou, era a mesma coisa, agora você ouve de forma diferente. Espera aí. Aquilo tudo que eu ouvi, todos os líderes que tinham uma unidade de pensamento, né? Agora está tudo errado por causa de algo que você ouviu diferente de um líder. Devemos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso.
Tá bom, irmãos? E o que mais tem hoje na internet é líder tentando corrigir ensinamentos bíblicos que foram dados há tempos, né? Falando, não, está errado, né? É assim e tal. E a facilidade da internet tem conduzido muitos corações às dúvidas. E muitos têm, assim, desanimado em relação à Bíblia, às Escrituras, porque, assim, eu aprendi errado a vida toda. E agora? Eu não quero mais ler, não quero ler a Bíblia mais, não quero estudar mais, não, vou tocar minha vida. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Não pode ser assim, tá bom? Devemos tomar muito cuidado com o que ouvimos. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que entra nos ouvidos e desce para o coração. É muito perigoso, irmãos. Muito perigoso. Tá bom? É isso que Paulo está falando. Tá? É isso que Paulo tá dizendo. Mas o outro perigo, irmãos, o outro perigo que a gente vê que tenta corroer a unidade na igreja, o outro perigo é a falta de unidade, irmãos. É a falta de unidade. Deixa eu só ver aqui, parece que está travado, irmãos. Deixa eu ver aqui. Não, tá tudo bem aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo. Tá aqui, tá tranquila a ligação. Ah, não. Então tá certo. Porque eu achei que estava travado aqui, irmãos. Eu estou conferindo aqui a gravação, irmãos, e eu acho que está travado. Deixa eu ver aqui, irmãos, o que eu posso fazer aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo observar aqui. Deixa eu entrar de novo. Aí, pronto. Já vi que deu problema aqui no tablet. Ele travou aqui. Isso mesmo, Robertinho. Com a internet, as pessoas ouvem muito, mas filtram um pouco. Daí os riscos. E houve muita coisa errada na internet, viu, Robertinho? As pessoas ouvem muitas coisas. E, assim, coisa errada com aquele sentimento do que é certo. Eu nunca ouvi dessa forma, eu sempre aprendi daquele jeito. Assim. Devemos tomar muito cuidado com isso. Porque, querendo ou não, há divergências interpretativas, né? E assim, eu vejo que a interpretação mais segura é a interpretação gramática histórica. E tem muita gente indo para a interpretação dedutiva, indutiva e dedutiva. Essa interpretação dedutiva é mais perigosa ainda, porque usa-se o contexto como pretexto. Não é nem o texto, é o contexto como pretexto para algo novo. Porque as pessoas, Robertinho, irmãos, as pessoas hoje estão em busca de aplausos, de elogios, né? Então as pessoas estão em procura de coisas novas. Então muitos líderes se sentem na tentação de ter sempre coisas novas, né? Tirar coisas novas de ensinamentos velhos, colocando em xeque aquilo que é ensinado pela igreja cristã há muito tempo daquele jeito, chega para você e fala, não é assim, agora é assim. É lógico, irmãos, é lógico, que tem muita coisa que foi interpretada de forma errada. Né? Né? Por exemplo, um texto que é muito citado, né, por aí, né? Quando a gente reúne em oração, está aqui 4, 5 pessoas, né? E aí as pessoas falam assim, vamos orar, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali Deus vai estar. Né? Aí sim, irmãos, poderia ser aplicado nesse contexto de oração? Poderia ser aplicado onde 2 ou 3 estiver reunidos em teu nome, Deus está? Poderia. Mas tem outras pessoas que olham o contexto, vamos lá para o contexto. O contexto está falando de julgamento. O contexto está falando de juízo. Ali, Deus, quando 2 ou 3 se reúnem para trazer julgamento sobre outra pessoa, Deus está, porque na multidão do conselho há sabedoria. Mas isso também não anula... então Deus só vai estar com 2 ou 3 ou mais pessoas quando for julgar pessoas? Mas esse Deus se limita apenas, a presença desse Deus se limita apenas no julgamento de pessoas? Não. Deus está presente, nós nos movemos na presença de Deus.
no momento, até mesmo, né, eu acho certo, irmãos. Alguns pastores acham errado falar no momento de oração, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Deus está. Não, Deus está, realmente. Deus está presente. Quando tiver 1 orando, 2, 3, 4, Deus está presente. Nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Se nós sairmos da presença de Deus, vamos entrar num vácuo, irmãos. Então, devemos tomar muito cuidado. E assim, irmãos, a interpretação dedutiva, ela é perigosíssima, né? Porque ela parte do pressuposto da dedução humana, né? E aí há uma forçação em cima da interpretação, usando até mesmo do contexto e da língua original para forçar aquela ideia. Meu Deus, misericórdia, misericórdia. E aí a gente vê vários pastores entrando, né? Entrando por esse caminho, né? Por isso, irmãos, eu quando eu vou preparar um sermão, um estudo bíblico, eu estudo, né? Eu olho o texto no original, mas eu nunca vou para o púlpito, eu nunca vou ensinar sem olhar o que os nossos irmãos reformadores, outros autores de linha reformada falam sobre o assunto, para ver se realmente está tendo uma unidade de pensamento com os nossos irmãos reformadores, que usam também uma maneira certa de interpretar, né? Porque se a minha interpretação está divergindo totalmente de uma unidade de pensamento cristão que vem sendo trabalhado por pastores piedosos, irmãos que buscavam de fato glorificar a Deus, peraí, quem está errado? É toda essa linha de interpretação vamos citar exemplo, William Hendricks, Kuyper, Van Groninger, MacArthur, a W. Pink. Será que esses estão tudo errado e a minha interpretação está certa? Né? Então, sim, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Devemos tomar muito cuidado com isso, né? Por isso a IBD é uma oportunidade muito rica de semear a mente humana e trazer lucidez no mundo caído, corrupto e enganoso. Excelente. Amém, é isso mesmo. É na escola bíblica dominical, irmãos, que nós temos que aprender, ouvir e entender, né? Nós estamos usando, estudando a carta de Paulo aos Filipenses, né? O Robertinho trouxe aqui, o presbítero Roberto trouxe para nós essa questão. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado. Eu falo assim, eu não gosto muito de usar esse termo, não, né? Assim, os clérigos e os leigos, né? Eu sou clérigo, você é leigo, né? Então você tem que engolir aquilo que eu te dou. Não. Né? Eu creio que hoje na nossa contemporaneidade, eu acho que são poucos os leigos. As pessoas hoje estão ávidas a aprender. Hoje que nós temos na mão, as pessoas... Né, tem muito teólogo prático que é melhor do que aquele que estudou. Né? Assim, num certo sentido, irmãos. Né? Porque é uma pessoa que quer estudar, quer aprender, está procurando o caminho certo, a teologia certa, né? Ouve bons pregadores, lê bons livros, procura estudar a Bíblia com bons autores, né, irmãos? O interessante é você não fazer um voo solo, é você querer entender por você mesmo e entrar por caminhos errados né? Eu vejo muitos líderes fazendo isso, trazendo novas interpretações e forçando o texto e discordando de autores, né, reformados durante anos que trabalharam aquele texto. Se você pega o ensinamento desse líder hoje sobre o texto e pega Kuyper, Van Groninger, MacArthur, pega A.W. Pink, você pega Calvino, você vê que o cara desentoou de todo mundo. A pessoa desentoou de todo mundo. Devemos tomar muito cuidado. Quer dizer que esses homens não oravam, não liam a Bíblia, eles não entendiam nada? Misericórdia. Então, devemos sim, irmãos, prestar bastante atenção, buscar em Deus, de fato, a ação do Espírito Santo e buscar entender a palavra de Deus, né? Ler bons livros, buscar... e isso tudo Paulo traz para nós aqui como mundanismo, né? O que o mundanismo traz para nós na igreja? O que o mundanismo está trazendo para a igreja? A facilidade, né? O fast food,
O que o mundanismo traz? Né? Aquilo que me dá prazer momentâneo, um prazer rápido, né? Tudo isso o mundanismo traz. Né? Aquilo que tem o poder de me mexer com as minhas emoções, me levar para as nuvens, né? Me levar para as alturas. Né? Então, isso é o que o mundanismo traz. E se a gente olhar os pais da igreja, os pais do deserto, para a igreja primitiva, olhar para os reformadores, vemos que há um trabalho muito árduo na interpretação das Escrituras. É por isso que os pastores presbiterianos, a maior parte dele, nós nos esforçamos o máximo possível, né, os pregadores presbiterianos, até presbíteros, né, esforçam o mais possível para que a gente possa trazer o que é fiel e o que está em unidade com a confissão de fé, com tudo aquilo que foi ensinado pelos nossos irmãos e tem ensinado durante séculos. Né? Agora eu não posso pegar tudo aquilo que foi ensinado, jogar na lata de lixo e falar, não, o que eu estou te ensinando agora é certo. Misericórdia. Né? Porque o mundanismo está aí, batendo na porta da igreja, irmãos. O mundanismo está batendo na porta da tua casa, da tua família, né? Então, para encerrar, irmãos, né, nós falamos sobre os fundamentos na última aula, e essa aula estamos falando sobre os perigos, né? Então, o perigo, nós falamos perigo do mundanismo e outros perigos, né? Partidarismo, né? E o último perigo que a gente vê é o perigo de viver em conflito dentro da igreja. Né? Irmãos, motivos para conflito dentro da igreja, se você achar, você vai encontrar. Tem gente que discorda de tudo na igreja. E se a gente procurar coisas para discordar na igreja, você vai procurar, você vai achar. Eu discordo do pastor pregar sem gravata, sem terno. Eu discordo da ceia ser no primeiro domingo, tem que ser no segundo. Eu queria que a ceia fosse todo domingo. Irmãos, há vários e vários motivos de discordância. Então, o que nós temos que fugir é daquilo dos motivos que vai trazer falta de unidade. E nós temos que nos apegar nos pontos que vão nos unir. Nos pontos que vão nos unir. E eu lembro uma vez, irmãos, no velório de um parente meu, e estava eu lá como pastor evangélico, né, da família, tinha meu tio como pastor, como padre, e tinha uma prima como freira, né? E na hora do momento, para fazer um momento litúrgico, né, a família pediu para que nós três fizéssemos, meu tio, minha prima e eu. E aí a gente reuniu, e eu lembro que a conclusão nossa era se pegar nos pontos que nos uniam, e não naqueles pontos que ia trazer discórdia. Porque, com certeza, fortalecendo os pontos que nos uniam, a gente ia conseguir trazer Cristo para o meio daquela edificação, naquele momento, daquele velório. Né? E é exatamente isso, irmãos. Se a gente for pegar cada um no ponto que traz discórdia, desunidade ou falta de união, né, a gente não vai estar trazendo Cristo. A gente vai estar trazendo outra coisa. Mas se nós nos pegarmos nos pontos que nos unem, olharmos os pontos que nos unem, nós vamos estar trazendo toda a glória a Cristo. Né? Divergência de ideias, irmãos, nós vamos ter na igreja. Né? Uns gostam de um som ambiente, né? um louvor mais com um som mais tranquilo, outros gostam de um som mais pesado na igreja, um louvor mais... Né? Irmãos, há divergência de tudo quanto é jeito, quanto é forma na igreja, há divergência. O certo, irmãos, é pegar naquilo que nos une. Né? E é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está falando aqui. Né? Então, irmãos, devemos lutar. Né? E ele cita aqui a questão, Paulo, da questão da família de Evódia, né? De Sintique, né? E dessa questão toda, dessa briga. Né? O Roberto está sugerindo aqui o filme A Jornada, uma viagem pelo tempo. Eu vou assistir, viu? Eu não sei se eu já assisti, Roberto, mas eu vou assistir. A Jornada, irmãos, tá? Uma viagem pelo tempo. Deve estar no Netflix, tá? Então, irmãos, a gente vê também a tal da vanglória, o egoísmo, né? Sendo a força motriz que leva tudo isso, né? A discórdia, a falta de unidade, a briga na igreja. Então, a vanglória é buscar a glória para si. Eu falei sobre isso agorinha, né?
muitos que estão buscando a glória própria, muitos estão... A motivação de muitos líderes é o massagear do ego, né? Líderes estão não querendo glorificar mais a Deus, certos líderes estão querendo ter o ego massageado, receber aplauso dos homens. O seu galardão vai ser esse, a única coisa que eles vão receber é o aplauso dos homens. Eu tenho dificuldade com isso, irmãos. Eu praticamente recuso muito convite de pregar fora. Assim, encontro de casais eu já preguei várias vezes, né? Mas de uma igreja muito amiga lá em Goiânia, que me chama mais a Cássia. Mas o que nós temos que evitar, irmãos, é ter o ego massageado. E querer usar frases de impacto, colocar coisas novas para que as pessoas se impressionem. Não tenho que impressionar ninguém. O que eu tento fazer, irmão, na igreja é uma pregação muito simples, muito humilde, né? E tento fazer isso de forma mais simples possível para que o evangelho cresça no seu coração e que Cristo seja glorificado, né? E é um desafio para nós cristãos, né? Trazer para nós pregadores, né? Lutar contra o ego, a vaidade, para trazer um sermão simples, mas um sermão poderoso ao seu coração, uma palavra poderosa ao seu coração, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui.